Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Deverson, sou servidor federal da Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou gravar mais uma aula para vocês para o concurso do Colégio Pedro II. Eu separei aqui uma questão de 2022 do cargo de assistente em administração. Mas antes de começar a resolver essa questão, vamos fazer uma pequena revisão sobre o assunto. Então, o assunto é cultura organizacional e clima organizacional. Então, são duas coisas diferentes e é muito comum os candidatos errarem e confundir esses dois assuntos. O que é cultura organizacional? Então, são sistemas de valores compartilhados pelos membros de uma organização. Então, a cultura são os valores que são compartilhados entre os membros de uma organização. Então, esses valores, né? A maioria das empresas tem lá, né, os seus valores, né? Transparência, ética, responsabilidade, meio ambiente. Então, cada empresa, né, cada organização tem a sua cultura. As culturas são diferentes. Cultura dominante e subculturas, né? Então, na organização, por ela ser muito grande, né? Então existem uma cultura dominante e existe dentro dessa cultura dominante subculturas. Por exemplo, antes de eu ser servidor público, eu trabalhava numa empresa privada do ramo metalúrgico, né? Então a cultura de segurança lá era muito forte. Por exemplo, os funcionários só poderiam atravessar a rua na faixa de segurança. Se você não atravessasse na faixa de segurança, você era notificado, né? Você era repreendido lá. Então a cultura de segurança era muito forte dentro dessa empresa. Cultura forte e cultura fraca, né? Quando a empresa tem uma cultura forte, é muito difícil de você moldar essa cultura. Então, ela é uma cultura que dominante mesmo. Todo empregado que entra nessa empresa, ele vai aderir, né, os seus valores a essa cultura que existe dentro da organização. E a cultura forte, ela diminui a rotatividade. A rotatividade que seria, né, quando os empregados não ficam na empresa. Entra um empregado, sai. Entra e sai. Ele está tendo uma alta rotatividade. Agora, quando a cultura ela é forte, né, os empregados eles olham para aquela cultura e falam, né, eu me encaixo nessa cultura, eu gosto dessa empresa, eu gosto desses valores. Então, a tendência desse funcionário é permanecer nessa empresa, né, nessa organização, porque ele tem afinidade com essa cultura. Tanto que hoje em dia, né, as empresas têm feito muito a seleção dos novos funcionários de acordo com a cultura, né, se ele realmente se encaixa nessa cultura. Se a pessoa ou o funcionário não se encaixar nessa cultura da empresa, a tendência é ele sair da empresa com o tempo. Bom, é comum também eles perguntarem sobre os níveis de cultura organizacional. Então, temos o primeiro nível e o segundo nível e o terceiro nível. O primeiro nível a gente chama de artefatos visíveis. Então, é o que a gente consegue perceber da cultura. Por exemplo, os hábitos, os uniformes, né? Tem empresas que trabalham de uniforme, tem empresas que não usam uniformes. Os rituais, por exemplo, comemoração de aniversários, né? Comemoração de ano da empresa, né? Quando faz 30 anos, 20 anos, aí comemora, faz aniversário da empresa. Então, já o segundo nível são os valores compartilhados. Esses valores, eles são definidos pela alta cúpula da organização. Então, é o CEO, né, o chefe, né, lá da empresa, ele detém esses valores e esses valores são compartilhados para os demais empregados, né, da gerência, supervisores, coordenadores, até o nível mais baixo dos empregados, né? Então, esses valores são compartilhados. Por exemplo, respeito a vidas, respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente, transparência, são valores, são tipos de valores que as empresas possuem. Pressuposições básicas. Esse é o nível que mais profundo, mais íntimo, e ele fica oculto. É muito difícil de você perceber, né, nesse nível. É a forma de pensar e agir
dos membros dessa organização, dessa empresa. Já o clima organizacional, ele se refere às percepções comuns que os funcionários de uma organização têm com relação à empresa e ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se você está numa empresa que tem muita fofoca, muita intriga, muita discussão, você já começa a perceber esse clima mais pesado, esse clima mais tenso, né? Já quando você está numa empresa que todo mundo se dá bem, né, que todo mundo conversa, o clima já é um clima mais ameno, né, mais um ambiente mais divertido. Então você vai percebendo o clima da empresa, né, da organização. E o clima, ele influencia os hábitos das pessoas. Por exemplo, se você na sua empresa tem o hábito das pessoas chegarem atrasadas, então os novos funcionários, as pessoas que vão entrando, vão adquirindo esse hábito de chegar atrasado, né? E uma outra coisa, o clima também, ele é mais fácil de ser mudado do que a cultura. A cultura é mais difícil de ser mudada. Então é muito comum também eles perguntarem sobre isso. O que é mais difícil de ser mudado, o clima ou a cultura? Então, o clima ele é mais fácil e a cultura é mais difícil. Existe um mecanismo, né, um procedimento que a gente chama de pesquisa de clima. Então, normalmente o pessoal da área de recursos humanos, né, gestão de pessoas, que fazem essa pesquisa, faz a pesquisa com os funcionários e os funcionários vão relatando, né, o que eles acham da empresa, o que pode ser melhorado, o que pode mudar. E através disso você consegue medir o clima organizacional. Quando o clima está muito ruim, né, as pessoas tendem a sair da empresa, tende a aumentar a rotatividade dos funcionários, né? Então, isso é importante também. Agora vamos lá para a questão, para a gente tentar resolver a questão lá do Colégio Pedro II. Então vamos lá. Muitos são os conceitos de clima organizacional, mas a maior parte deles tem em comum a satisfação dos funcionários e a sua ligação com a cultura organizacional. É exemplo de uma boa manifestação de clima organizacional. Então ele quer saber uma boa manifestação do clima organizacional. Letra A. Existência de uma tensão entre os setores da organização, gerando discussões entre seus integrantes. Então, pessoal, isso aqui está incorreto, né? Se existe uma tensão, se existe brigas, né? Se existe muitas discussões no ambiente de trabalho, isso não é legal para o clima, né? Para o clima organizacional. Então, não é a letra A. Troca de informações entre as pessoas da organização no sentido de realizarem um objetivo. Isso aqui parece estar certo, então vamos analisar as próximas. Baixa adesão dos funcionários da organização no lançamento de um programa de sugestões. Então, ele quer uma boa manifestação do clima. Então, se as pessoas não estão aderindo ao programa de sugestões, significa que o clima não está legal, né? Isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. O ideal é que os funcionários estivessem, né, interagindo com esse programa, dando sugestões para a melhoria da empresa. Então, não é a alternativa C. Letra D. Ocorrência de uma alta rotatividade dos funcionários, turnover da organização. Então, isso aqui, pessoal, não é bom, né? Quando você tem uma alta rotatividade de funcionários, a empresa ela tem um custo muito alto, muito elevado, porque toda hora tem que ficar contratando novos funcionários, tem que fazer novos treinamentos. Então, não é bom que tenha essa alta rotatividade. Então, a nossa resposta é a alternativa B, que é a troca de informações entre as pessoas da organização no sentido de realizarem um objetivo. Então, quando as pessoas estão trocando informações entre elas, se ajudando, né, isso contribui para alcançar os objetivos da empresa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu like aí, se inscreve no canal para eu estar produzindo mais vídeo para vocês. Até a próxima!